no fundo, e à discussão do cinema europeu, os diferentes géneros e as diferentes vertentes. No fundo, esta comunicação cultural tem como objetivo, então, dar-nos uma primeira abordagem a esta área da fotografia e do cinema. Depois, na comunicação social, temos como objetivo, no fundo, que vocês comecem a conhecer e tenham uma primeira abordagem às rotinas e práticas do jornalismo, perceber, no fundo, a atual reconfiguração do jornalismo nesta nova era digital, as novas plataformas, as diferentes técnicas de produção, quer online, quer offline, os diferentes conceitos, as estruturas e tudo aquilo que engloba a atividade jornalística. Depois também vão perceber, no fundo, e começar a entender e compreender a rádio na opção linguagens radiofónicas, onde vocês vão compreender as características e as especificidades da rádio, que vão ser capazes, no fundo, de refletir sobre os pressupostos teóricos da comunicação radiofónica, a sua diferença entre os outros estilos de comunicação, e, importante, aprender a trabalhar e a programar os diferentes equipamentos, quer na recolha, edição e produção de som. E, por fim, temos o jornalismo radiofónico, que, no fundo, representa a prática do jornalismo, as suas técnicas, os tipos de discursos, a aplicação do discurso radiofónico como veículo de comunicação. Também tem aqui a área da televisão, onde também vocês podem escolher, permite conhecer os diferentes processos de informação em televisão e, no fundo, dotar-vos desta capacidade crítica acerca da comunicação social. Por fim, na terceira variante, temos a comunicação organizacional, que está mais ligada às empresas, à ação do profissional de comunicação nas empresas, nomeadamente na área do marketing, onde vocês vão ter uma primeira abordagem ao marketing, perceber, no fundo, o que é hoje o marketing digital, quais são as suas características, os desafios do marketing do século XXI, aprender a gerir as novas plataformas de marketing online, nomeadamente nas redes sociais, e no fundo é uma abordagem ao marketing que depois vocês podem aprofundar em futuros estudos. Temos também a opção de linguagens de publicidade, onde dotamos os alunos da capacidade crítica e análise do discurso publicitário, claro, sem deixar de falar sobre a história da publicidade, mas importante é vocês conhecerem a construção e a desconstrução do discurso publicitário e a sua aplicação nas diferentes peças e suportes publicitários. Como vocês sabem, hoje a publicidade também está a sofrer uma transformação com o digital e é preciso, no fundo, perceber e desenvolver um pensamento crítico acerca dos novos desafios da publicidade. E, por fim, as técnicas, relações públicas, onde nós também falamos sobre a história das relações públicas, o que é o perfil do profissional de relações públicas, os desafios do profissional de relações públicas nesta nova era digital. Importante vocês perceberem como é que se desenvolve um plano de relações públicas, as diferentes fases de um plano de relações públicas e permitir-vos, no fundo, terem também esta abordagem teórica a esta disciplina que está muito ligada às organizações, como sabe. E, por fim, temos as técnicas gráficas para produção, onde vocês então aí vão ter uma abordagem às diferentes técnicas gráficas de pré-produção, arte final, pós-produção, em todas as variantes, quer offline, quer online. Depois, então, passando aqui para o plano de estudos, no primeiro semestre vocês vão ter uma disciplina que é a História dos Média, onde vocês vão ser dotados, no fundo, do conhecimento para perceber a evolução dos média ao longo da história, a linguagem da rádio, da televisão, da imprensa, do cinema, serem capazes de fazer uma síntese e uma reflexão crítica sobre os mídias, a sua história e o seu papel na sociedade. Depois, língua portuguesa, onde vocês vão ser dotados de um conhecimento linguístico mais profundo, as normas e critérios de produção escrita, oral e a sua aplicação, e também dotar-vos da capacidade de interpretação e produção de conteúdos orais e escritos em língua portuguesa. Depois, na comunicação audiovisual, o objetivo é dotar os alunos da capacidade de desconstruir, ensaiar e produzir peças audiovisuais, uma disciplina bastante prática.
e a introdução aos perfis comunicacionais, no fundo, tem como objetivo que vocês compreendam a transdisciplinaridade da comunicação, as suas diferentes manifestações culturais e sociais, e depois têm a opção de língua estrangeira, onde podem escolher espanhol, inglês ou francês. No segundo semestre do primeiro ano, vão ter teorias da comunicação, que tem como objetivo dar-vos a conhecer as primeiras teorias, as principais correntes teóricas da comunicação, os diferentes paradigmas da comunicação. Métodos de investigação em comunicação, também muito importante, que tem como objetivo dotar-vos da capacidade crítica acerca do conhecimento científico, como é que se desenvolve o conhecimento científico, como é que se desenvolve o método científico, as diferentes fases do método científico, como é que se faz a investigação qualitativa, quantitativa, a aplicação dos diferentes instrumentos de recolha e análise de dados e, como objetivo final, vocês serem capazes, no fundo, de conseguir desenvolver produzir um artigo científico, não é? Depois, ainda, no primeiro ano, ainda para ser temos aqui na cultura literária, que ainda faz parte do plano de estudos do primeiro ano, onde vocês aqui vão ter uma abordagem aos conceitos de cultura, literatura, perceber as diferentes representações literárias, a sua evolução, refletir sobre os pressupostos teóricos da literatura ocidental e serem capazes de sintetizar as tendências da cultura literária atual, muito importante. E depois tem o espanhol, inglês e francês, que já é a segunda opção, ou seja, se escolheram o inglês como língua estrangeira 1 e quiserem continuar, aprofundam, ou então podem escolher outra língua. E depois as opções, como eu falei há pouco, têm a ver com as diferentes áreas de comunicação, não é? Organizacional, social ou cultural, onde vocês podem escolher no primeiro ano, no segundo semestre, relações públicas, publicidade, culturas fílmicas e cinematográficas ou géneros redatoriais. Depois, então, no segundo ano, no primeiro semestre, vocês vão ter semiótica, que no fundo é a ciência da significação, o estudo dos signos, perceberem as principais escolas de semiótica, de escola francesa, a escola americana, os seus principais fundadores, Peirce, Saussure, e também discutir, dotar-vos do pensamento crítico da análise semiótica do século XXI, já com Barthes, outros autores, o Gouvollet, e, no fundo, fazer uma abordagem à semiótica da comunicação, que é muito importante que vocês também tenham conhecimento nessa desconstrução dos signos, não é? Do real. Depois tem informática e tecnologias de informação, onde aí vocês vão estudar, no fundo, e ter uma abordagem às diferentes tecnologias de informação e comunicação, perceber um bocadinho do impacto das TIC, não é? Como se costuma dizer, na sociedade, e permitir-vos construir e desenvolver blogs, websites e usarem as plataformas de social media, gestão e manutenção dessas plataformas. Depois, também, no segundo ano, nas técnicas de expressão verbal, vocês vão aprender a analisar e a refletir os discursos linguísticos e as suas diferentes vertentes comunicativas. E história contemporânea também, no fundo, dotar-vos da capacidade de uma visão crítica acerca da história do século XX, as grandes linhas políticas, económicas, sociais, culturais, as principais crises e conflitos. No fundo, dotar-vos de uma análise, de um pensamento crítico acerca da história dos mídias e também uma análise da cultura contemporânea. Vão ter de serem capazes de discutir assuntos contemporâneos da história social. Depois temos, por fim, Economia dos Média, que é uma disciplina que tem como objetivo dar-vos a conhecer as principais características da indústria dos média. Perceberem, no fundo, como é que funcionam os média, o mercado, a regulação, como é que é feita, Portugal e na Europa, muito importante, o impacto da internet nos mídias tradicionais. A internet hoje em dia criou uma ruptura enorme entre os mídias tradicionais e então é preciso vocês perceberem as transformações que existiram, os players, a convergência dos média, não é? Que vocês hoje têm tudo num só suporte, e no fundo dar-vos uma visão global do panorama dos mídia na atualidade. E com isto então acaba o plano de estudos do primeiro semestre, do segundo ano. No segundo semestre, então, vocês vão ter uma disciplina que se chama Discurso dos Média. No fundo, vai-vos permitir desenvolver competências na análise do discurso jornalístico, publicitário, de entretenimento e perceberem, no fundo, conseguirem identificar os principais géneros de discurso dos mídia, refletir sobre esta relação entre os mídia e o público
e dotar-vos desta capacidade crítica da análise do discurso mediático, as suas dinâmicas, as fontes e os seus recursos. Depois, em Sociologia da Comunicação, vocês vão conhecer, no fundo, os principais contributos teóricos da sociologia, dos primeiros sociólogos, que nós depois vamos pegar nessas bases de conhecimento e transportá-las para a atualidade, nomeadamente Comte, Marx, o Durkheim, o Weber. Dotar-vos de um pensamento crítico acerca da comunicação e a sociedade, o efeito que hoje tem a comunicação nas relações sociais, o papel dos média na representação que nós fazemos do social, e, no fundo, a construção da nossa consciência coletiva e individual, muito importante, e perceberem também o efeito destas novas relações e deste impacto da internet nas relações sociais, políticas, económicas e culturais. Também tem uma unidade curricular que se chama Projeto Multimédia, onde vocês aí vão aprender a utilizar software de edição de vídeo e imagem, manutenção, criação de websites, blogs, social media, e expressões artísticas contemporâneas, onde vocês vão, no fundo, ser dotados da capacidade de compreenderem a relação entre arte e sociedade, arte e técnica, perceberem as diferentes e saberem analisar os diferentes géneros da cultura visual e permitir-vos, assim, vocês serem capazes de desenvolver uma reflexão crítica sobre a cultura mediática do século XXI. E depois tem, então, a opção 2, que vocês podem escolher noções musicais em comunicação, que já falámos aqui, linguagens radiofónicas, linguagens fílmicas e guionismo ou jornalismo televisivo. Por fim, no terceiro ano, no primeiro semestre, vocês vão ter literacia dos média, que no fundo tem como objetivo dar-vos a compreender a transdisciplinaridade da literacia dos média, os seus processos, como é que as suas mensagens são construídas, o tipo de linguagem, os diferentes suportes mediáticos, a desinformação que nós hoje somos alvo, no fundo, a atualidade da literacia dos média que nós hoje vivemos, quer ao nível mesmo político, económico, social, no fundo, dotar-vos desta capacidade de pensamento crítico acerca da literacia mediática. E vão ter também a psicologia, a filosofia da comunicação, onde vocês, no fundo, vão ser capazes de analisar os diferentes correntes e autores, principais correntes e autores da filosofia ocidental, os seus processos e problemáticas filosóficas e serem capazes de fazer uma articulação desses conceitos com os tempos em que hoje vivemos. E depois vão ter, então, ética e deontologia da comunicação, onde vão, no fundo, ter uma primeira abordagem ao que é ética, a moral, a relação ética, a moral, a deontologia, a ética na prática jornalística, os códigos deontológicos, quer do jornalismo, quer do fotojornalismo, da televisão, a reflexão crítica sobre a forma como hoje os mídia estão a atuar neste panorama mediático sensacionalista e quais os desafios que nós temos para o futuro. E tem também, eu passei Psicologia da Comunicação, que no fundo tem como objetivo dotar-vos de conhecimentos teóricos sobre os diferentes modelos, conceitos e fatores da psicologia da comunicação, no fundo perceberem como é que o processo comunicacional se desenvolve, quais os sistemas que são utilizados e assim permitir-vos desenvolver e manter as diferentes relações interpessoais, quer ao nível social, quer ao nível empresarial. Depois, tem no segundo semestre, no terceiro ano, um estágio ou um trabalho de projeto, vocês escolhem, e após então a conclusão do estágio ou do trabalho de projeto, vocês têm a licenciatura em Ciências da Comunicação. Eu tenho aqui, depois vocês podem ir ao site da ESEC, exec.alc.pt, onde têm lá um plano de estudos, na opção plano de estudos, onde vocês podem ver no primeiro ano, no segundo ano, todas as disciplinas. E, no fundo, ao clicarem na disciplina, têm acesso à ficha de unidade curricular, onde vocês podem consultar os conteúdos programáticos de cada disciplina. Temos também um vídeo do curso no portal da ESEC, onde vocês também podem entrar e, no fundo, perceber as várias capacidades técnicas que nós temos. Nós temos um estúdio que nos permite filmar, editar, produzir conteúdos multimédia para televisão e rádio, e também tinha aqui um vídeo para vos mostrar, mas estamos aqui com um problema de ligação áudio, que é um vídeo criado por alunos do curso de Ciências da Comunicação, ganhou um prémio num concurso da Associação Regional de Saúde do Algarve. Depois também podem consultar este vídeo. E com isto, então,
Termino esta apresentação sobre a licenciatura em Ciências da Comunicação. Desde já agradeço a vossa atenção. E agora ainda temos uns minutinhos que, se vocês quiserem, podem ser utilizados para colocarem alguma questão ou alguma dúvida que queiram, no fundo, saber ou conhecer melhor acerca da licenciatura em Ciências da Comunicação. O Guilherme tem alguma questão que queira colocar? Não, fica esclarecido. Percebeu, no fundo, a nomenclatura, as diferentes variantes que vocês podem escolher, e é um curso que vos permite ter uma noção global sobre a comunicação, as várias vertentes da comunicação, quer na componente teórica, que é muito importante, não é? Para nós produzirmos temos que perceber e entender, quer na componente prática, que no fundo é a prática das diferentes disciplinas e das diferentes unidades curriculares que vos são disponibilizadas ao longo dos 3 anos. Posto isto, eu não sei se tem alguma questão que queira colocar. Se não tiver, agradeço. Não sei se há mais colegas que queiram colocar alguma questão, se devem ter entrado já a meio da apresentação. Alguém quer colocar alguma questão? Estão-me a ouvir? Sim, estamos. Sim, não sei se alguém quer colocar alguma questão. Estamos mesmo a terminar o nosso tempo. Bom dia. Bom dia. Caso nós sigamos esta licenciatura, depois quais são as opções a nível de mestrado? A nível de mestrado, nós temos mestrado, vamos agora começar com o mestrado em marketing digital, que deve arrancar, não sei se vai arrancar este ano, mas é o mestrado que nós temos em marketing digital. Ok, obrigado. Mas depois tem toda a informação, se for ao site da exec.alc.pt, tem lá toda a informação sobre o curso e as diferentes variantes, está bem? Ok. E existe não sei se consigo... Diga, desculpe. Existe algum tipo de feira, quando nós terminamos o curso, para nos ajudar a contactar com empresas e algo assim do Sim, a género? Universidade do Algarve tem uma feira de emprego onde vocês têm a possibilidade de contactar várias empresas que no fundo têm os seus stands físicos montados, e vocês podem falar com eles e perceber no fundo as necessidades do mercado. Fazemos essa feira de emprego, sim. E no estágio, o estágio também é importante, porque vocês no estágio temos colegas vossos que vão estagiar para televisão, para rádio, para jornais, e depois do estágio continuam a trabalhar nessas empresas, porque de facto há muita falta de profissionais de comunicação no Algarve. No Algarve e no resto do país, de qualidade, não é? E nós então aqui na Universidade do Algarve, na ESEC, o nosso curso prima pela qualidade. E existe algum tipo de ajuda a nível da UALG quando toca na seleção do estágio, no 3º ano? Ou... Sim, vocês têm um professor que vos acompanha nesse processo, mas vocês também podem apresentar e podem também escolher uma empresa para estagiar, mas têm um professor que é dedicado só para vos acompanhar durante o estágio, que dura à volta de 3 meses, no fundo é o 2º semestre todo. Sim, ok. E também depois nós podemos ter a opção de fazer um semestre de Erasmus, não é? Sim, também podem fazer Erasmus. Depois têm é que tentar conciliar as disciplinas que vocês vão escolher para fazer Erasmus. Nós também temos um gabinete próprio para esses assuntos, onde, no fundo, para vocês irem fazer Erasmus, não estarem a duplicar a matéria. Vocês têm, por exemplo, semiótica, vão fazer semiótica em Erasmus. Têm publicidade, tentam fazer publicidade. Sociologia, tentam fazer sociologia. Às vezes as disciplinas não são iguais, exatamente iguais, mas sociologia da comunicação, sociologia contemporânea, mas depois tentamos adaptar métodos de investigação, depois tentamos adaptar essas disciplinas para os diferentes países onde vocês vão fazer Erasmus. Uhum. E quais são, sabe quais são os países que costumam ir para o curso de Ciências da Comunicação? Quais são os países que costumam fazer Erasmus? Eu acho que vocês têm a opção total, têm a liberdade para escolher o país, mas muitos alunos vão estagiar para países de leste, Espanha, França, Inglaterra, temos alunos que já estagiaram nos Estados Unidos também. Tudo depende da vossa escolha, não é? Do país onde vocês querem fazer Erasmus. No fundo, o Erasmus é
para além da experiência ou para além de adquirirem conhecimentos numa nova realidade académica, também vos permite ganhar competências a nível pessoal, que são muito importantes depois, no futuro, quando vocês forem realmente profissionais nesta área da comunicação. E também conhecerem as novas realidades, como sabe, as diferentes sociedades também têm diferentes abordagens a estas áreas que nós estamos aqui, ou que acabamos aqui de discutir. E vocês também, acho que existe um programa que nos permite fazer o género de Erasmus, mas dentro de Portugal, trocar para outras instituições. Sim, outro estabelecimento de ensino que tenham essas disciplinas, sim, também é possível. Sim. Ok, portanto, se nós optarmos por um, já não podemos fazer outros, não é? Só um ou outro. Pois, podem fazer um Erasmus, sim. Ok. Mas nós temos um gabinete próprio, com uma professora dedicada só para esse tipo de questões. Nós recebemos muitos alunos de Erasmus, Áustria, Eslováquia, muitos alunos de Erasmus, e depois temos protocolos com essas universidades que permitem também que vocês consigam ter facilidades ao nível do alojamento e todo a nível de informação que é necessária para vocês poderem fazer um Erasmus de qualidade. Ok, obrigado, João. Nada, obrigado pela vossa atenção. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Ainda temos cerca de 1 minuto. Bem, então como ninguém quer colocar nenhuma questão, eu dou por terminada a apresentação. Muito obrigado pela vossa apresentação. Qualquer informação adicional, exec.alto.pt e tem toda a informação acerca da licenciatura.